é que nos podem dizer assim: bem, nós temos medo dos africanos. Temos medo dos africanos. Há muitas guerras civis em África e, portanto, na Europa temos medo dos africanos. Bom, eu fui ver as estatísticas sobre crimes por armas de fogo em relação à população, ou por criminalidade em geral. Bom, nos Estados Unidos, o ano passado, houve 12 milhões de crimes registados. Bom, eu não vou comparar com países africanos, porque admito que o registro dos crimes não seja tão rigoroso como é feito nos Estados Unidos. Mas o número de pessoas mortas por armas de fogo é seguramente registado com clareza. Os Estados Unidos têm 100 vezes mais mortes por armas de fogo do que o Zimbábue. 3 vezes mais do que o Uganda, que é um país que tem guerra civil. 3 vezes mais. Em percentagem da população. Ou seja, pelo mesmo número de cidadãos norte-americanos ou de cidadãos ugandeses, os Estados Unidos é um país 3 vezes mais perigoso. 4 vezes mais do que o México, onde há cartéis de droga que assassinam pessoas na rua. Portanto, os Estados Unidos, que é um país que tem cerca de metade das armas nas mãos da população civil, poderíamos dizer que é um país mais perigoso. No entanto, ninguém diria que deveria haver uma barreira para a entrada de cidadãos norte-americanos na Europa. Mas seguramente dir-se-á, como diz Manuel Valls, como diz o ministro francês, que os norte-africanos não podem atravessar o Mediterrâneo para se aproximar de Itália, para se aproximar de França. Ou seja, há um racismo latente, há uma hostilidade em relação a imigrantes quando a imigração é a nossa própria história. Em particular de Portugal, como é evidente, ou de Espanha, ou de França. Enfim, já agora Manuel Valls é filho de imigrantes. Mas tem a ver com racismo ou tem a ver com o tipo de imigração? Porque estes não são imigrantes capazes de pagar 500 mil euros para entrar. Bem, mas isso é uma seleção... A questão é a capacidade de absorver este tipo de fluxo, esta dimensão de fluxo. Com certeza. Também. Mas as sociedades sempre o fizeram. Porque é que a sociedade norte-americana atraiu tantos imigrantes, ou o Brasil atraiu tantos imigrantes? Porque eram sociedades que tinham uma enorme expansão e as pessoas podiam encontrar trabalho. Repare, Portugal teve mais imigrantes até há 3 ou 4 anos atrás do que tem agora. Porque a sociedade portuguesa tem mais dificuldade de gerar emprego e, portanto, a regulação da sociedade fez-se muito melhor do que por qualquer operação de fronteira. Fez-se porque as pessoas, os brasileiros estavam cá, ou imigrantes de leste, foram procurar para outros países, ou muitos brasileiros regressaram ao Brasil, aliás, onde hoje tem mais possibilidade de ter emprego do que em Portugal. E, portanto, uma coisa é o combate ao crime, outra coisa é o reconhecimento da humanidade como um lugar em que vivemos todos, como um lugar em que tem que haver esse respeito. E, repare, na geração dos nossos pais, quantos portugueses pobres foram para a França? Quantos portugueses pobres foram para a Suíça? Quantos portugueses pobres foram para a Venezuela, para o Brasil e para a África do Sul? E nós temos orgulho desses portugueses e procuramos que haja a melhor relação com eles e percebemos porque é que eles se integram. E sabemos que alguns têm muito sucesso. Há deputados eleitos em França que são de origem portuguesa. Portanto, o sucesso faz-se apesar da pobreza da origem dessas pessoas. E, portanto, o respeito pela imigração é o contrário das medidas que hoje são tomadas, porque quando funcionam é por hipocrisia, visa dourado. Quando não funcionam, levam à morte de pessoas e à tragédia do Mediterrâneo. E, portanto, em vez de nos fecharmos num casulo que é impossível, porque os fluxos humanos ultrapassam sempre qualquer barreira, é bem melhor que a Europa tome o problema da imigração como um problema seu e um problema das sociedades com os quais se relaciona. E, portanto, tenho uma visão muito mais corajosa, muito mais ambiciosa da relação com quem nos bate à porta.